Família, o papo é esse. Você já tá cheio de problemas. Você não quer mais um, certo? Então, Léo Jardim, dá essa moral, irmão. Responde logo isso aí. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a renovação do nosso goleiro e muito mais, família vascaína. Será que o Vasco já trabalha com a ideia de perder Piton nessa próxima janela? Tem jogadores da base também do Vasco, né, que estão ali figurando no profissional saída do clube. Vamos trocar uma ideia também sobre a postura do Lloyd Augusto. Você pode até ter ficado puto com a atuação dele diante do Flamengo, quero dizer, a segunda partida, mas olha, a postura do cara vem agradando diretoria e também comissão técnica. Vamos resenhar sobre isso. Tá bolado também da vida com o Carille? Você acha que ele tem que ser demitido? Quero trazer aqui uma opinião do Edmundo pra gente debater aqui, porque ele está defendendo o trabalho do Fábio Carille e ontem surgiu uma informação que o Vasco estaria interessado no Max, atacante do Sampaio Corrêa. E aí eu queria trazer aqui uma opinião da galera da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, que acaba acompanhando muito o campeonato carioca, e a galera lá tá pontuando que vale a aposta. O que você acha? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar da molecada do Vasco que tá saída, família. E olha, vão disputar aí a Série B e vão se enfrentar, podemos dizer assim. Tá na tela, ó. Informação do Vene Casagrande, a gente comentou sobre isso recentemente. Tá confirmado. O meia Lucas Eduardo, do Vasco, viaja amanhã para se apresentar ao Cuiabá. Empréstimo até dezembro deste ano para o jogador ganhar minutagem na temporada. Vamos falar logo aqui também, ó, do JP, informação do Matheus Gilbert. JP viaja para Florianópolis para assinar com o Avaí. Então tá aí, família, vários jogadores da base do Vasco, né, vão disputar essa Série B. Me parece que o Volta Redonda também tentou a contratação do JP, mas ele vai jogar aí pelo Avaí, né? Então a gente tem o Barros e o Figueiredo lá no América, o Lucas Eduardo no Cuiabá, o JP agora, né, no Avaí. Se você pegar, né, não joga mais no Vasco, não é um atleta do Vasco, mas eu tava vendo que o Juninho, lembra do Juninho? Tá jogando no Criciúma. Então vai ter esse clássico aí, Avaí, Criciúma, na Série B. Eu acho interessante. Assim, diferente aqui nesses dois casos, do Lucas Eduardo e do JP, é que o JP ele teve mais sequência, né, no profissional, jogou, foi bem em algumas partidas, mas ele teve uma lesão e acabou perdendo espaço. Mas eu entendo, né, pelas opções que o Vasco tem hoje no elenco, né, o setor que o Vasco tem mais opções, né, Tietê, Jair, Paulinho, Matheus Carvalho, Hugo Moura, entre outros aí, então dificilmente o JP teria tempo de jogo nessa temporada, então é importante, né, adquirir aí experiência. Eu gosto aqui dessa tomada de decisão do Vasco, tanto em relação ao Lucas Eduardo quanto ao JP. Toda a sorte do mundo, espero que eles possam ser protagonistas, né, nos seus times para ganhar essa experiência e futuramente ajudar o nosso Vascão dentro de campo. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Lucas Piton, já que a gente vai falar sobre a lateral esquerda, eu gostaria de destacar essa informação do podcast Cruz Maltino, falando que, de fato, né, quase o Marçal jogou no Vasco nessa temporada. Tá aí, ó. Eu acho que é o perfil do Madruga, cara. Mas tá aqui. Revelou que o lateral Marçal esteve perto de vir para o Vasco. O jogador queria vestir a camisa Cruz Maltina, gostou do elenco e queria fazer parte do projeto. No entanto, com a renovação de Vitor Luiz, eu entendo, né, que o Vasco deu um passo para trás. Mas assim, família, a gente já até teve oportunidade de trocar uma ideia sobre o Marçal, e eu entendo até assim, pensando no futuro, tá? Em outras contratações. É bom jogador, tecnicamente falando, bate bem na bola, mas já é aquele atleta que tá caindo pela condição física. Então você olha hoje pro elenco do Vasco, a dificuldade que o Vasco tem. Ontem mesmo, né, a gente trouxe aqui um corte do Júnior falando da dificuldade que o Vasco tem de fazer a recomposição, né, de o outro time adversário, no caso o Flamengo, nessa última partida acelerando, e o Vasco com essa dificuldade de ajustar na parte defensiva, na fase defensiva, e aí você vai contratar, né, o Marçal, que é experiente, que é qualificado, mas assim, entendo que ele poderia até render, cara, num time equilibrado, num time qualificado, num time que fica com a bola, que não é o caso do Vasco. Então, o que eu posso falar? Ainda bem, tá? Ainda bem que não acertou, porque eu até entendo que entre Marçal e Vitor Luiz, eu acho que o Marçal, né, ia exigir um pouco mais de papel colorido. E aí, puxando esse gancho, como eu disse pra vocês, vamos falar aqui agora, ó, do Lucas Piton. E até um ponto, tá? Porque o GE
informou que o Vasco busca um lateral esquerdo. Claro que é importante esse lateral ser qualificado, ter boa técnica, né? Ter ali a qualidade para sair jogando, bater bem na bola, porque a gente tem um centroavante como o Verratti, mas eu espero que o Vasco também consiga achar um lateral físico, tá forte, que possa ter uma boa defesa, porque isso tá fazendo falta para o nosso elenco. O Leandrinho poderia ser essa possibilidade, ganhar uma vaga aí futuramente, se o Piton sair do Vasco, sei, né, porque é um jogador jovem, mas tem essa condição física, né, tanto que na temporada passada até em algumas oportunidades jogou um pouco mais à frente, como ponta, né, mas assim, difícil achar também um lateral agora nessa janela doméstica aí, né, família? Sem colocar um papel colorido. Mas tá aqui, ó. Lucas Piton pode estar deixando o Vasco no meio do ano. Lateral esquerdo, Lucas Piton pode estar deixando o Vasco no meio do ano, quando abre a janela de transferência europeia. O destino seria a Itália e os valores giram em torno de 8 a 10 milhões de euros. Os representantes do atleta vêm buscando as melhores possibilidades para a transferência do jogador. Sabe-se que olheiros do Milan estiveram acompanhando o jogador durante o Campeonato Carioca. Na época, o Vasco considerava Piton parte fundamental do elenco e não quis negociar com o clube rotioneiro. Lucas Piton possui dupla cidadania e poderia estar tentando jogar no velho continente. Tá aí. Eu vejo sim, família, isso aqui como uma possibilidade, até pelo uma questão de planejamento de carreira, de aproveitar o bom momento do Piton até então, até esse momento, eu quero dizer, porque de fato não tá bem, não tá nada bem, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo conectar ali os cruzamentos com o Verratti, coisa que ele fez muito bem na temporada passada e foi bem também na temporada 2023, eu estava até vendo uma reação outro dia de um canal palmeirense, reagindo, né, Vasco e Flamengo, e aí ele, pelo amor de Deus, como é que os vascaínos gostam desse Piton? Eu não aguento isso, é ruim demais. Claro que tem mais validade, né, porque o Piton foi revelado no Corinthians, mas de fato, né, a galera lá paulista não gosta muito do Piton, né, ali na época do Corinthians, tinha uma dificuldade defensiva, tanto que a época que o Vasco contratou, eu vi muitos jornalistas que cobrem lá os times paulistas baterem nessa tecla, que dificilmente o Piton ele ia vingar na carreira como lateral, que ele deveria pensar em jogar um pouco mais pelo meio, e não, no Vasco aconteceu. Eu acho que ele deu um salto, melhorou, claro que o momento não é legal, mas eu concordo aqui com a matéria, que está pontuando aqui que a diretoria, num determinado momento, tinha um entendimento que o Piton era um pilar do Vasco. E sim, né? Eu sempre falei isso aqui com vocês ano passado. Léo Jardim, Piton e Verratti. Né? Agora não tá bem. Pelo contexto, pode estar auxiliando nisso, pode estar contribuindo nisso. Sim, mas eu acho que o Piton, pensando no planejamento de carreira, ele pode estar sim querendo aí jogar na Europa, porque se começar a cair da forma que está caindo, aí vai ficar difícil de pegar um bom mercado ou um time mais interessante, né, para ele jogar na Europa. Então a possibilidade, eu entendo, até pensando no desejo do jogador, pode sim ser a Europa, a família vascaína. E aí, né, se o time chegar com o valor interessante para o Vasco, e aí o Vasco vai ter que ajustar, né, família, olhar para o mercado, contratar um outro jogador, porque o Piton, de fato, é titular absoluto. Mas hoje, eu entendo até que muita gente vai falar assim, Thiago, vai com Deus, irmão, Pela não tá contribuindo com nada, mole, então a Avenida Piton não tá chegando na frente, e assim, eu vou discordar respeitosamente da galera. Eu sei, concordo, que ele está muito mal, mas eu acredito, né, que o Vasco ajustando, principalmente aí com os pontas, esses caras contribuindo, eu sei que eu sou repetitivo nisso, mas é isso. O Piton tem recurso, tem qualidade, não está vivendo um bom momento, verdade, mas tem tudo para voltar a jogar, tem tudo para voltar a render, né, com o time melhorando, com o coletivo encaixando. Você pode até comparar, o PH não tá precisando disso, tá entregando, contra o Flamengo não, apavorado, mas, né, tá entregando mais que o Piton, verdade, mas aí é um outro perfil, família, o Piton é um lateral mais técnico, né, e o PH é um cara de mais força física. Então a gente precisa realmente ajustar esse coletivo, ter mais ideia de jogo, ser um time mais criativo na frente, que aí com certeza o Piton vai voltar a render, família vascaína, mas eu entendo que assim, uma grande possibilidade do Piton estar saindo do Vasco na próxima janela. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente resenhar um pouco sobre o trabalho do Carille, que muita gente defende já a sua demissão, inclusive até importante, né, a gente trocar essa ideia, resenhar com a galera lá do grupo de membros. Tem também uma galera que eu converso no Zap, que é meu amigo, né, Júlio César. O Júlio mandou lá uma mensagem outro dia falando que, pelo amor de Deus, Thiago, eu não aguento mais o Carille, tem que mandar ele embora. E aí eu fiz algumas considerações ali com ele, e depois ele falou, Thiago, você tá falando aí que nos últimos anos a gente pode, não dá, acho que para contar numa mão, os treinadores que fizeram bons trabalhos no Vasco, um bom trabalho no Vasco.
Você não pega, cara, é difícil, é o Luxemburgo ali, é o Zé Ricardo aqui. Aí ele falou, mas pô, o Vasco não consegue contratar um grande treinador. E aí, cara, é uma outra resenha, uma outra história. Dificilmente hoje o Vasco vai conseguir contratar um grande treinador, um treinador em ascensão, que está se destacando, um treinador experiente que tem bons resultados. Difícil. Que vai ter aí outros times interessados, o cara vai analisar poder de investimento, de contratação, elenco. É muito difícil. É muito difícil nesse cenário. Por exemplo, a gente pode pegar, não sei se é verdade, tá? Mas era um rumor da época. O Jorge Jesus, o Vasco tinha interesse, o Galo tinha interesse, o cara acertou com o Flamengo. Você entende o porquê, né? E aí a gente pode pegar também o Diniz, que no Vasco, nossa, a galera criticava, falava mal, e o cara no Fluminense foi campeão da Libertadores. Então assim, será que o problema do Vasco é treinador? Hoje o problema do Vasco é Carille? E é aquilo que eu falava do Paiva no ano passado. Paiva faz parte do problema. Ele não é o principal problema. Porque quando você acha isso, o principal problema, você saca, coloca outro, a ideia é melhorar. Isso não vai acontecer na minha modesta opinião. Por isso que entendo que o ideal hoje é dar tempo para o Carille ajustar esse time, já que ele está aí no início do ano, desde o início do ano, conhecendo um pouco mais o elenco, os jogadores e tudo mais, conversando com o Coutinho, né? Que ele falou aí recentemente, e tem também a questão dos jogadores que estão chegando. Eu prefiro o Carille. Tu morre de amores pelo Carille, Thiago? Não, mas não olho no mercado e vejo o nome. Então acho que é melhor a gente continuar com o nosso treinador. E aí eu tava pegando esse comentário aqui do Edmundo, que a Net Vasco destacou. Ó. O elenco compromete o planejamento. Na hora que substitui, é muito ruim. Em um campeonato de 38 rodadas, se faz necessário ter um elenco forte. O Vasco não tem elenco. Ficou mais do que provado no sábado. Quando sai um, o que entra é bem pior. Acho o Carille um bom técnico. Faz com que os jogadores corram. Tem estratégia, mas isso para chegar. Em qual posição? 10º. As substituições melhoram o Flamengo. E no Vasco, elas pioram. E aí ele complementa aqui, né? O Vasco não perdeu só na questão financeira, mas também na competitividade. O Vasco não consegue competir fora do campo. O Rony prefere ir para o Atlético Mineiro do que ir para o Vasco. André Ramalho prefere ir para o Corinthians. Mas esse é um ponto que eu falo aqui com vocês, né? Vídeo após vídeo. O Vasco vem perdendo para o Flamengo, primeiro, fora do campo. Pelas pessoas que sentam na cadeira, pela falta de investimento, times pavorosos. Enquanto isso, né? O Flamengo vem contratando, se organizando, e aí hoje, cara, é uma diferença, assim, que assusta, né? E os jogadores do Vasco, infelizmente, demonstram isso, esse pavor do Flamengo, porque eu concordo com muita gente que fala, cara, que alguns times vão encarar esse Flamengo e até, sei lá, pior tecnicamente, mas vão conseguir dar mais dificuldade que o Vasco. Isso é difícil, mas eu concordo. Tem times que vão dar mais dificuldade, por exemplo, aí no Brasileiro, da vida, em qualquer outra competição, vão dar mais dificuldade para o Flamengo do que o Vasco, porque o Vasco tem medo. Né, o Vasco tem medo, mas eu concordo aqui com o Edmundo quando ele fala que o Vasco perde também fora do campo. E aí, cara, eu concordo com ele. Eu vi um outro dia um jornalista comentar, né, que o Felipe Luiz, ele consegue ajustar, ele vê que o time não tá legal e muda aqui, muda ali, e o Carille não consegue fazer isso. Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas meu Deus do céu, cara. Pô, eu sei que a galera chama aqui de aprendiz, mas pô, o cara recebe bem pra falar uma besteira dessa, cara. Felipe Luiz é um grande treinador, né? O Flamengo tá performando, só que, mano, não dá pra você fazer esse tipo de comentário. Como é que o Carille ajusta alguma coisa, muda alguma coisa? Eu sei, família vascaína, que tem algumas questões que a gente tá pontuando aqui do Carille, por exemplo, na insistência com o Verratti e tudo mais. Claro que dá pra melhorar o trabalho, dá pra ajustar algumas coisas, mas é difícil mudar um cenário de jogo com o banco que a gente tem contra o adversário desse. É difícil. E agora, com as peças que ele tem, os atacantes de lado, né? Hoje a gente pode dizer que é um time mais equilibrado para você colocar, implementar suas ideias. Aí sim, a gente pode passar a cobrar o Carille. Mas, cara, teve partidas que jogou sem jogadores de velocidade na frente, sem o Ryan que estava na seleção. Os jogadores estão chegando agora. Então eu acho que a gente precisa ter tempo aí com o Fábio Carille. Mesmo pontuando aqui que eu não morro de amores por ele. E aí, falando de um ponta, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre esse vídeo aqui do Jorge Nicola. Mostrar aí para vocês, a Super Vasco até destacou, né, que a diretoria e também a comissão técnica estão elogiando a postura do Lodge. Por quê? Porque o Lodge vem sofrendo muito com a adaptação, com o calor aqui do Rio de Janeiro. Ele está sentindo bastante, segundo o Jorge Nicola. Mas a gente já comentou sobre isso aqui. Ele contratou um preparador físico, né, um personal, e está fazendo esse trabalho à parte. Mesmo em períodos que o Vasco treina de manhã, treina à tarde, faz ali um trabalho com esse profissional para estar bem fisicamente e aí se adaptar melhor a esse calor aí do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, né, família vascaína. Então eu acho isso um ponto positivo, porque o cara não veio a passeio. Eu sei que essa última partida ficou uma imagem muito ruim dele, né?
errando tudo que tentou, mas eu sempre tô falando isso aqui. Olha pro lado, olha pro outro. Todo mundo apavorado, todo mundo jogando mal. Então o cara, então não é que eu tô morrendo de amores pelo Lodge, não. Só acho que tem que ter paciência. Porque, ele é 22, eu até pontuei isso aqui pelas lives. Poxa, no jogo contra o Nova Iguaçu, entrou com uma postura séria, cara. O jogo tava 3-0 e ele não fez nenhuma graça. Contra o Flamengo, de repente, tentou ali uma ou outra coisa, mas eu acho que essa postura é interessante. Se vai vingar ou não, é uma outra parada. Vou pegar o exemplo aí do Emerson Rodrigues, né, que o Edmundo falou numa live recente, o cara gostava de uma balada, da noitada. E aí o Lodge tá aí com essa postura, cuidando do condicionamento físico. É importante pra gente, né, contar com esse jogador e a gente fica aqui na torcida para que ele possa ajudar. Falando de ponta, né, continuando aqui no ataque, no comando de ataque, eu queria trazer esse corte do programa aqui da Rádio do Rio de Janeiro, Transamérica, falando sobre o Max. O que você acha? O Vasco deveria apostar no Max? Olha só. Eduardo Churran. O Max, eu gosto da contratação. Você faria o negócio ir pra frente? Acho que sim. Você gosta da contratação do Max? Eu venho falando aqui desde fevereiro, inclusive, que o Max já era o melhor jogador do Campeonato Carioca na ocasião. Ele tá na minha seleção, é o artilheiro, um dos líderes em assistências. É o cara que mais participou de gols no Campeonato Carioca dessa edição. E o Sampaio Corrêa conquistou uma vaga inédita para a Série D do Campeonato Brasileiro, muito graças ao talento dele. Teve uma experiência na Série A no ano passado pelo Atlético Goianiense. É a contratação dos sonhos? Não, nenhum vascaíno foi dormir e sonhou, cara, eu quero ver o Max no Vasco. Não, isso não aconteceu. Mas para um time que hoje não tem nenhum jogador com essas características, eu acho que vale a aposta, vale o investimento. É um jogador que não vai ser caro e que se der errado ele volta pro Sampaio, como aconteceu no passado. Foi pro Atlético Goianiense, não deu certo, voltou pro Sampaio Corrêa. Poxa, nesse grupo, em fevereiro, disse assim, o Max vai jogar tão bem que o Vasco vai ficar de olho nele. Eu falei isso, essa mensagem lá tá salva. Sim. É o time que precisa de pontas e ele é o melhor ponta do campeonato. O Vasco já fez investimentos bem errados. Ele sempre foi muito bom, o Max? Cara, é o segundo ano dele como profissional. Ele estreou no profissional no passado pelo Sampaio, chamou a atenção do Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense ele jogou muito pouco, novo, voltou mais experiente pro Sampaio Corrêa e jogou ainda mais do que no ano passado. Sim. É um ótimo campeonato. A experiência no Campeonato Brasileiro é muito impactante pra quando você vai jogar contra equipes aqui no A marcação é muito diferente, né? Isso. Ele tem uma intensidade muito se você maior. bater e voltar, você volta acima. Volta, Isso. sim. E aí a intensidade é muito diferente, né, cara? E por isso ele conduzia a bola em uma outra rotação. E aí contra as equipes menores, ele fez o nome dele, fez partidas medianas pra boas contra os times grandes, e aí... Jogou contra o Botafogo pra caramba, tá? É. Do Sampaio Corrêa. Tem 22 anos. Telefone da família, telefone de Tem contato. 3 anos de profissional, cara. É muito pouco, mas ele tem 6 gols e 3 assistências no campeonato. O Sampaio faz uma grande campanha, foi pra final da Taça Rio contra o Madureira. Vaga inédita na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem tudo pra jogar a Copa do Brasil pela primeira vez também. Se 2 cariocas forem pra Libertadores, que é o que deve acontecerá. acontecer. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Desses 4, 2 forem pra Libertadores, já abre mais uma vaga. O Nova Iguaçu já foi eliminado da Copa do Brasil. E da Taça Rio. Nova Iguaçu vai jogar a Série D do Brasileiro ainda. Mas enfim, é uma aposta que pro Vasco eu acho válida. Se você viesse me falar que o Botafogo tá de olho no Max, eu ia falar, não, o Botafogo não tá em condição de fazer uma aposta pra um jogador de 22 anos nesse momento. E aí, concorda com ele? Nesse sentido, eu sou um torcedor mais chato, sabe? Eu acho que esse tipo de contratação, ela tem que acontecer, se apostar num jogador, se ele render futuramente, né? Você vai ganhar tecnicamente em campo e aí, de repente, uma futura venda. Eu acho que isso tem que acontecer. O Vasco fez isso aí no elenco, né? Com o Matheus Carvalho, PH, eu acho que dá pra dizer. O próprio Freitas, né? Nesse sentido, o Vasco contratou sem botar R$1. Lucas Oliveira também, acho que são apostas. Mas no caso do Max, é um jogador, né, aqui do campeonato estadual, não conseguiu ter tantas oportunidades no Atlético Goianiense. Está se destacando de fato nesse campeonato. A gente pode lembrar que o Vasco tentou, né, também uma contratação de um jogador que se destacou no estadual, que foi o Lelê, né? E aí ele acabou acertando com o Fluminense. Isso foi em 2023, né? Porque em 2024 quem se destacou mais foi o Nova Iguaçu. Aí o Carlinhos, né, que o Vasco também me parece que tentou para ser um reserva do Verratti, acabou acertando com o Flamengo, né? Então é mais um jogador tá se destacando aí é engraçado, porque o Vasco, se tiver de fato interesse, daqui a pouco vem outro time e pega, né? Porque aconteceu isso com o Lelê e também com o Carlinhos. Então, assim, eu sou um torcedor mais chato nesse sentido. Mas eu entendo que é uma característica que, de fato, faz falta ao Vasco, né? Esse cara mais rápido, driblador, que pode tocar um fogo numa partida, fazer um salseiro ali, pode. Mas também eu vi na partida contra o Vasco, eu vi que é um jogador que ainda tá com muita dificuldade do último passe, de finalização. Ele corre bem, ele dribla bem, mas é um jogador que a nível de Vasco, e eu não sei não. Mas, se o Vasco resolver fazer essa aposta, né, vou ficar aqui torcendo pelo cara, que é jovem, né, tem 22 anos, mas eu queria saber a sua opinião. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, pra gente falar sobre o goleiro Léo Jardim, é isso mesmo, tá na tela.
Vasco melhora valores e aguarda a resposta de Léo Jardim para concretizar a renovação. Jardim tem contrato até o fim desta temporada. Em dezembro do ano passado, o Vasco oficializou a primeira proposta de renovação. O gigante ofereceu 4 anos de contrato com meta para renovar automaticamente até 2029, aumento salarial e salto na multa rescisória. As negociações se arrastaram e o clube enviou no fim de janeiro uma segunda proposta, oferecendo o mesmo tempo de contrato, 4 anos, mas melhorando os valores de salário e bônus. Ainda não houve resposta por parte do goleiro e de seu staff, liderado pelo empresário Paulo Pitombeira. A diretoria aposta no discurso de que ele tem potencial de virar ídolo para convencê-lo. Tá aí. Família, outro dia eu fiz aqui uma resenha, um papo de torcedor, vendo uma fofoca aí na internet, uma página no Instagram, grande por sinal, com bastante seguidores, né, destacou que o Palmeiras poderia tentar, né, a contratação do Léo Jardim para o ano que vem, já que tem um goleiro com 38 anos, o reserva também tem 37, que é o Lomba, né, tá aí nessa faixa também de 37, 38, e o Léo Jardim, um excelente goleiro com 29 anos. Uma idade excelente. Por isso que o Vasco está tentando renovar com esse jogador, a gente está pegando muito, é jovem. Então é aquele papo, se tem goleiro para o futuro, né? Então por isso que a gente torce aqui para o Vasco conseguir essa renovação com o Léo Jardim. Mas eu tô lembrando dessa resenha porque eu falei, né? Não é informação, mas se você parar para pensar, cara, é uma história, é uma resenha absurda. Outro time, né, que falaram aí que poderia estar interessado é o Cruzeiro, que também tem um goleiro já mais velho, que é o Cássio. Então o caso do Palmeiras não é nenhum absurdo essa resenha. Eu só tô levantando aqui como possibilidade, não é informação, não é fake news. Eu acho que é uma possibilidade bem concreta, porque o goleiro tem contrato até o final do ano, pode assinar um pré-contrato daqui a pouco. Palmeiras tem um elenco forte, que briga por títulos, tem dinheiro, pode dar realmente aí, né, um bom papel colorido, um planejamento de carreira interessante pro Léo Jardim. É absurdo pensar nisso? Mas a galera deixa de, sei lá, de interpretar aqui uma situação pra ficar... Pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu espero que o Léo Jardim, como eu disse, aceite aí a proposta do Vasco e possa renovar, porque diferente de poucos, né? Pouquíssimos, na verdade, que ficam aí pegando no pé do Léo Jardim, a grande maioria entende que o Vasco tem um excelente goleiro. E é aquele papo do início do vídeo, para encerrar. A gente já tá cheio de problemas, a gente não precisa de mais um. Porque o Léo Jardim é uma certeza hoje no Vasco. Aí você vai confiar no Fusato não consegue, vai lá no goleiro da base, vai ter que ir no mercado. Não, a gente não precisa ter esse problema. Já tem o Léo Jardim ali que é uma solução. Então, vou torcer para que ele possa aceitar essa proposta aí do Vasco. Beleza? Concorda? Deixa aí a sua opinião. Fui!